Então, muito boa noite. Estamos a dar início à 23ª sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, um ciclo que decorre no âmbito da PASC, que agrega mais diretamente algumas associações que integram a PASC, nomeadamente o MIL, Movimento Internacional Lusófono, e a sua revista, a revista Nova Águia, bem como, em particular, o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que é representado na PASC na pessoa do Samuel Dimas e que coordena comigo, precisamente, este grupo Lusofonia e Relações Internacionais, que promove este ciclo de debates, que vai já na sua 23ª edição, como disse, para além de um outro de cariz mais geopolítico, o esplendor caótico do mundo. Para além deste grupo de trabalho, há mais dois, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Rui Martins, vice-presidente da direção da PASC, e o grupo de trabalho de Transição Climática, Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo, que integra igualmente a direção desta plataforma de associações da sociedade civil, que agrega já mais de meia centena de associações, algumas das mais prestigiadas associações da sociedade civil. É uma instituição de utilidade pública, a PASC, temos procurado crescer. Ainda recentemente, uma Assembleia Geral que decorreu em Viseu, no dia 14, entraram mais 5 associações, e foi importante também realizar essa conferência anual, que é sempre o nosso momento alto, até porque entregamos o Prémio PASC Cidadania, neste caso, em 2024, ao Paulo Moraes, na presença do Henrique Neto, que tinha sido premiado no ano anterior, e, portanto, temos procurado fazer esse esforço de descentralização, de crescimento e também de dinamização, e prova disso são estas sessões online, que estão a ser gravadas, que são sempre colocadas nas nossas plataformas e que decorrem todas as semanas. Enfim, naturalmente houve aqui um hiato por causa das festas, na segunda quinzena de dezembro, mas agora estamos a retomar os nossos trabalhos. A próxima sessão já está agendada para na próxima semana, dia 14 de janeiro, e precisamente com uma das novas associações que entrou, a Associação para a Inovação Organizacional. E temos connosco o presidente dessa nova associação da PASC, o Vítor Mota. E podem já encontrar o cartaz e o link dessa sessão da próxima semana no nosso sítio da PASC. Hoje, neste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona, o foco é sempre dar destaque a figuras maiores da cultura de língua portuguesa, e esta nuance é relevante, porque ao longo destas 23 sessões nós não temos falado apenas de autores portugueses, nascidos em Portugal, mas da cultura de língua portuguesa na sua dimensão mais vasta, ou seja, de autores da cultura de língua portuguesa no Brasil, nos vários países africanos de expressão portuguesa, no Oriente, em Timor, Macau, Goa, por aí fora. Aliás, a próxima sessão já está agendada, ainda não foi publicitada, mas se-lo-á em breve. No dia 3 de fevereiro teremos connosco uma professora brasileira, a Cláudia Oliveira, que nos vem falar sobre uma grande figura da cultura brasileira, o Lima Vaz. Mas hoje vamos falar sobre o professor Manuel Ferreira Patrício, que foi, de facto, uma grande figura da cultura portuguesa e da cultura língua portuguesa, até pela atenção que ele sempre deu ao espaço de língua portuguesa, ao espaço lusófono. E como sempre acontece, nós convidamos pessoas particularmente qualificadas para partilharem as suas perspectivas, o seu saber. E hoje temos connosco o professor Luís Sebastião, da Universidade de Évora, que é nos dias de hoje, aliás, desde sempre, eu diria, a pessoa que mais tem preservado essa memória viva do professor Manuel Ferreira Patrício. Ele, aliás, como saberão, chegou a ser reitor na Universidade de Évora. Aliás, ele tem um percurso relativamente singular. Ele foi professor nos diversos graus de ensino primário, secundário e universitário, tendo chegado ao cargo de reitor, neste caso da Universidade de Évora. Deixou uma obra muito vasta,
que entretanto eu e o Samuel Dimas tivemos o privilégio de editar postumamente, fazendo uma recolha dos seus textos. Estamos aqui, aliás, a visualizar uma das últimas fotografias que foi tirada em vida. O professor Manuel Ferreira Patrício faleceu, entretanto. Isto foi em abril de 2021, precisamente no momento em que fomos entregar em mão, o Samuel Dimas e eu, esses 6 volumes das suas obras escolhidas. A sua casa em Montargil, terra onde nasceu e onde, enfim, onde viveu praticamente toda a sua vida. E essas obras são, de facto, muito importantes, porque a obra do professor Manuel Ferreira Patrício estava muito dispersa, e são agora, de facto, uma obra de referência para quem queira conhecer melhor o pensamento e a obra do professor Manuel Ferreira Patrício. Enfim, vamos ouvir o professor Luís Sebastião. Antes de dar a palavra, queria apenas salientar que, como muitas vezes acontece, estas iniciativas da PASC estão conectadas com outros eventos promovidos por entidades da PASC, neste caso, muito em particular pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e também o MIL, que há um colóquio que se vai realizar no final deste mês, o colóquio Manuel Ferreira Patrício, Pensamento e Obra. Numa primeira instância, pensámos realizá-lo no único dia, em Évora, no dia 31 de janeiro. Depois, isso é um bom sinal, porque houve muitas inscrições, neste momento já mais de 20 inscrições, e dada a impossibilidade de pôr 20 pessoas a falar num dia, tivemos que desdobrar o colóquio em 2 dias, ou seja, este cartaz já está desatualizado, será atualizado em breve. O colóquio irá decorrer no dia 30 de janeiro, quinta-feira, na Biblioteca Nacional, em Lisboa, e depois no dia 31, em Évora, na Universidade de Évora. Estamos a ultimar o programa e durante esta semana, seguramente, na página do Instituto de Filosofia Brasileira, do MIL, também naturalmente nas páginas da Universidade de Évora, teremos já o programa deste colóquio, mas fica desde já o convite. Naturalmente as sessões são abertas ao público, quem em Lisboa e ou em Évora quiser acompanhar os trabalhos, naturalmente serão muito bem-vindos. E dito isto, passo então a palavra ao professor Luís Sebastião, ao Luís Sebastião, enfim, eu furei aqui uma regrador destas sessões, aqui não há títulos académicos, todos temos o nosso nome próprio, e portanto, a partir de agora é o Luís Sebastião, um grande amigo, aliás. A palavra é tua, Luís. Muito obrigado. Enfim, quero agradecer à PASC, na pessoa do Renato, da pessoa de Samuel, da pessoa agora do Rui Martins, que acabo de conhecer, o facto de terem convidado para participar nesta atividade e, sobretudo, por quererem referenciar e homenagear o pensamento do professor Patrício e a pessoa do professor Patrício, que realmente foi uma figura ímpar, não no sentido que habitualmente dizemos, no sentido de dizer que para sobrepor a todos os outros, mas ímpar no sentido que tinha algumas características únicas na construção do pensamento que eu acho que vale a pena serem sublinhadas. Quando o Renato mostrou aquela última fotografia de Abril, eu julgo que deve ter sido mesmo das últimas fotografias que ele tem em vida. Ele depois veio a falecer em setembro desse mesmo ano. Mas eu quero testemunhar que o momento em que vocês foram entregar as obras escolhidas do professor Patrício Montargil deve ter sido dos últimos momentos de verdadeira e profundíssima felicidade na vida dele. Ele ficou muito, muito contente por esse trabalho enorme que vocês fizeram e, portanto, acho que deixem-me em nome de todos nós, os que eles gostamos do professor Patrício, do pensamento dele, agradecer-vos esse trabalho enorme que vocês fizeram e que disponibiliza e concentra uma obra que de outra forma era muito, muito difícil de aceder. Quando me pediram para eu, ou convidaram para eu fazer tecer algumas considerações e apresentar um pouco o pensamento e a obra do professor Patrício,
a minha primeira tentação, o meu primeiro intento foi encontrar uma espécie de chave única de leitura da sua biografia e da sua obra, e obviamente que eh, a mais óbvia era dizer que o professor Patrício é indissociável da ideia de educação. Eh, e depois comecei a elaborar sobre isso, porque as palavras tendem muitas vezes a sofrerem efeitos de saturação do campo semântico, e há algumas palavras que estão realmente saturadas. Educação é uma delas. A certa altura dizemos educação e queremos dizer tudo e mais alguma coisa. E aquilo que eu acho que o conceito, ou a abordagem ao conceito de educação, que exprime melhor o que foi o pensamento, a vida e a obra do professor Patrício, é um profundo compromisso com o desenvolvimento da humanidade no seu todo, do homem, de cada pessoa, de cada humano, mas de cada humano integrado no conjunto da humanidade. Eu daqui a um bocadinho voltarei aí. Mas gostaria, mas depois também me se tornou óbvio que é muito curioso ver como provavelmente a evolução do pensamento do professor Patrício e da sua obra é muito marcada pelas, como, como a de toda a gente, no fundo, mas é muito marcada pela sua circunstância, pelo seu nascimento, pelo ambiente do seu crescimento e por alguns eventos biográficos muito interessantes que ele evocava com muita frequência e que o remetiam para o universo da educação. O primeiro é que o professor Patrício gostava de dizer que quando andava a brincar em Montargil, ainda antes da idade de ir para a escola, descobriu que a escola tinha uma janela aberta de onde ele conseguia ouvir o que se passava dentro das salas. E que ele gostava de se pôr escondidinho debaixo das janelas a ouvir o que se passava lá, e sobretudo as aulas de canto coral. E a certa altura não foi capaz de evitar e também cantava do lado de fora da janela. E o professor ouviu, achou-lhe imensa graça e começou a trazê-lo para grande irritação e, enfim, algum incómodo do pai para dentro da sala. E, portanto, ele entrou na escola diretamente para a janela, ou pelo menos figurativamente para a janela. Este contacto muito inicial com a escola, ele diz que o marcou. Depois, por volta de quando tinha 10 anos, o professor Patrício foi de Montargil para, em primeiro lugar, para Évora, mas depois mais tarde para Vila Viçosa, mas em Évora, onde estava a funcionar um primeiro ano experimental no seminário menor da Diocese de Évora. E que foi um ano de grande experimentação pedagógica e de grande renovação pedagógica, um, onde a criatividade, as práticas artísticas, a música se tornavam elementos fundamentais, o desporto se tornavam fundamentais na vida dos rapazes, e o professor Patrício diz que ficou também muito marcado por esses primeiros anos na sua vida no Seminário Menor de Évora, que abandonou passados alguns anos, poucos anos, antes de concluir o antigo quinto ano, que, portanto, no fim do quarto ano, o professor Patrício abandonou o seminário menor, porque achava que realmente não tinha vocação e que, apesar de ter sido uma experiência gratificante para ele, não era por ali que ele queria seguir. É curioso, ele referia muitas vezes que a experiência que a experiência narrada pelo Virgílio Ferreira na Manhã Submersa não era de toda a sua experiência de seminário, que no caso dele tinha sido libertadora, tinha sido promotora de criatividade, mas que não era via dele. E portanto ele depois saiu dali, fez o quinto ano, concluiu o quinto ano num colégio em Ponte Sor e ingressou na Escola de Magistério Primário de Évora, onde fez um curso muito bom aluno. Ele era muito bom aluno, era verdadeiramente muito capacitado e, portanto, fez um curso que estava a correr muito bem, com muito boas notas. E aí há um outro elemento biográfico muito importante, que foi o facto de ter constado na escola que o diretor do magistério tinha proporcionado acesso às perguntas do exame final a duas alunas do magistério. E as alunas partilharam essa informação com alguns colegas, e o professor Patrício, numa nota que eu acho que também é uma nota
marcante do seu caráter, disse não, ou é para todos ou não é para ninguém. E fez constar e fez distribuíram, difundiram as perguntas daquele exame por todos os alunos do magistério naquele ano, e isso deu um enorme sururu, como devem imaginar. Meteu a inspeção, meteu o inspetor, meteu processos disciplinares, e o professor Patrício, aí, numa nota de caráter e de coragem enorme, liderou esse processo, que ele dizia que era a sua primeira rebelião estudantil, mas fê-lo temer, porque teve implicações políticas nítidas esse processo, fê-lo temer pela possibilidade de lecionar como professor do magistério primário, do ensino primário, no fim do curso. E então decidiu, no ano em que concluiu o magistério primário, que concluiu em julho, decidiu fazer exames de sétimo ano para se poder candidatar ao ensino secundário. Então, em 3 meses, com o auxílio do professor Magajo, que depois veio a ser professor de clássicas, catedrático de clássicas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com o auxílio do professor Magajo, que o preparou em latim e grego, candidatou-se e fez os exames de sétimo ano, tendo concluído o sétimo ano, nesse mesmo ano, tendo depois ingressado em Filosofia em Lisboa enquanto lecionava, na sua primeira experiência de lecionação, como dizia há bocado o Renato, logo no primeiro ciclo do ensino básico, na então escola primária. Portanto, num certo sentido, a frequência da licenciatura em Filosofia, e já não foi em Histórico-Filosóficas, foi em Filosofia, decorreu de uma medida preventiva, digamos, de uma construção de um plano B para a possibilidade de ser irradiado o ensino do primário, que era uma coisa que o professor Patrício tinha receio que acontecesse. E ele também gostava de referir estes eventos. Mas reparem como, desde sempre, há uma ligação a processos formativos que foram, num certo sentido, transgressores, entrar ser chamado pelo professor antes de começar, de ingressar oficialmente na escola primária, ter entrado num projeto inovador e revolucionário na formação inicial do seminário menor, com práticas pedagógicas, estamos a falar em 1948, e, portanto, práticas pedagógicas muito avançadas para a época, depois de não ter prosseguido pela via do seminário, ter feito um curso no magistério primário de Évora que acabou com uma bizarria e com um conjunto de acontecimentos que foram perturbadores do normal funcionamento do processo, ter feito filosofia por essa via e depois de ter feito filosofia deixou de lecionar ao fim de alguns anos, relativamente poucos anos, lecionar em Lisboa no ensino primário e veio para Évora lecionar no ensino secundário, onde também aí teve uma atividade muito para além do ensino da filosofia e da história, que era chamado pela sua formação. O professor Patrício, nessa altura, teve muito envolvido na Tuna, desenvolveu jograis um, e um grupo de jograis, e hoje é muito recordado pelos alunos que nessa época foram mobilizados para eles para essa experiência. Portanto, o professor Patrício, rapidamente, num segundo nível de ensino, continuou a ser uma referência que eu testemunho, que é indelével em todos aqueles que foram seus alunos. Depois, ainda como professor do ensino secundário, foi instalar a Escola do Redondo, onde, com o professor Carmelo, que era o responsável pelas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian naquela região, desenvolveu experiências pedagógicas inovadoras, extraordinariamente interessantes, com grupos de leitura que ele foi promovendo, contactou e teve uma relação próxima com o professor, com o António Telmo, que foi uma referência do intelectual que o muito marcou e que ele ficou depois ligado até ao fim da vida, e portanto assim se foi construindo o seu universo mental, o seu universo cultural. Mas é muito interessante na leitura que eu faço da biografia do professor Patrício esta permanente presença da educação formal, da sua condição de professor em todos os níveis de ensino, tendo depois, em 1979, sido convidado para integrar como então assistente convidado os corpos docentes do então Instituto Universitário de Évora, que tinha acabado de ser, tinha começado a fazer formação de professores, onde eu o conheci nesse ano de 78, 79, em que ingressei na universidade para fazer a licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia. Tive
onde fui seu aluno no primeiro ano, e onde nunca deixei de ser seu aluno até agora, na medida em que, evocando os seus ensinamentos, continuo a aprender dele. E, portanto, ele teve este processo todo e este processo manteve-o sempre ligado à educação, à formação. E quando eu há bocado dizia que o pensamento do professor Patrício relativamente à educação tem menos que ver com uma concepção minimalista, muito instrucional, muito, eh, da prática educativa e da prática docente, a que ele realmente também esteve ligado, e à formação de professores, é porque, no seu entendimento, todas estas, tudo o que ele fazia, tudo o que cada docente faz, tudo o que acontece na escola, tudo o que acontece na vida das pessoas, é no sentido da sua formação integral, no seu desenvolvimento, que não se confina, não termina no desenvolvimento, no pleno desabrochar da pessoa individual, mas que apenas cumpre o seu destino na estruturação comunitária. E, portanto, há uma ideia que eu tenho procurado sublinhar no pensamento do professor Patrício, que é a ideia de que a educação verdadeiramente pensada releva de um conceito que ele utilizou uma vez e, do meu ponto de vista, não explorou suficientemente, mas que tinha imenso potencial, que relevava não da pedagogia, mas da sinagogia. Isto é, não da condução da criança, ou do adulto, ou da pessoa, mas da condução da comunidade como um todo para um sítio onde nunca ninguém tenha estado. A sinagogia remetia para a ideia de sinagoga, que tem um poder heurístico grande porque remetia para a ideia de uma caminhada de um povo a construir o seu futuro, a ir para um sítio onde nunca ninguém tenha estado e onde nunca se chega, porque nunca se conclui este processo global de formação. E, portanto, do meu ponto de vista, todo o pensamento do professor Patrício subsume nesta ideia de que a humanidade se destina à autopoiese, não tanto no sentido de Maturana e do Varela, mas no sentido mais antropológico e cultural, isto é, à construção de si própria em função de um conjunto de valores fundamentais, que são os valores da humanidade, que, do ponto de vista do professor Patrício, não tinha a mínima dúvida que radicava no profundo, no mais profundo da natureza humana. E ao afirmar que no pensamento do professor Patrício a natureza humana não era uma abstração, era uma realidade concreta a escrutar e a construir, já é dizer muito sobre a sua posição antropológica, sobre a sua posição, a sua abertura metafísica, sobre o que ele pensava, sobre a relação de cada um de nós com níveis de existência mais transcendentes ou mais exteriores à sua própria subjetividade. Outra característica interessante da produção do professor Patrício é que ela era muito reativa. O professor Patrício provavelmente escreveu dois livros fundamentais, estruturados do princípio ao fim, como enfim, como obras teóricas, digamos assim. A sua tese de doutoramento, publicada, que foi publicada com o título da Pedagogia de Leonardo de Coimbra, um livro sobre o messianismo de Teixeira de Pascoais e a educação dos portugueses, que é mais uma vez uma referência clara e mais uma vez a presença da educação nesta sua obra fundamental. Um, e, 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 e provavelmente podemos considerar também como um livro construído com uma certa unidade e uma certa intencionalidade totalizante as lições da Sociologia Educacional, que ainda assim foram escritas para o seu relatório de agregação. E, portanto, o professor Patrício foi sempre responsivo ou reativo ou produziu sempre textos com caráter de necessidade de utilidade, ou porque queria intervir, porque foi convidado, porque queria dizer coisas determinadas em determinado momento, o que faz com que a sua obra não seja uma obra sistemática, que não seja uma obra produzida com a intenção de fazer um corpus unificado, coerente, mas é um conjunto de obras, de textos que ele foi publicando, que ele foi produzindo, sempre reativamente à sua circunstância, à sua condição, e que levou a que fosse um corpus bastante vasto, eh, com alguma redundância, muitas vezes, por causa disso, porque ele era um homem agarrado a causas determinadas, a maior das quais a educação dos portugueses nas suas diversas formas. E, portanto, não é fácil encontrar
unidade de pensamento e de construção no corpo da obra, porque, do meu ponto de vista, onde nós somos capazes de encontrar unidade na produção ensaística, reflexiva, do professor Patrício, é na sua unidade de vida, é no seu percurso, permanentemente comprometido com a comunidade, permanentemente comprometido com a coisa pública, o que justifica que ele também tenha sempre desenvolvido digamos, e desempenhado funções organizacionais onde esteve. Eu há bocado referi que ele foi fazer a instalação da escola secundária do Redondo, ele foi dirigente, um, foi dirigente na escola secundária de Estremoz, foi o diretor da divisão de Pedagogia e Educação e depois do Departamento de Pedagogia e Educação durante 20 anos, foi diretor da Comissão de Coordenação Regional do Alentejo, foi diretor e foi fundador e diretor do Instituto de Inovação Educacional, foi reitor da Universidade de Évora e, portanto, teve compromisso político público e assumido durante muitos anos, e partidário, e portanto foi sempre alguém muito comprometido com o funcionamento da comunidade, com a melhoria, com a preocupação com o país e, como também dizia há bocado o Renato, com uma enorme. Eu, quando estava a pensar num eventual título para estruturar o meu pensamento, escrevi Manuel Ferreira Patrício de Montargil à Lusofonia. Hum, porque disse muitas vezes, há uma blague que há pessoas que saem da sua terra, mas a terra não sai dentro delas, não é? No certo sentido, eu estava a pensar, Montargil, o professor Patrício saiu de Montargil, mas não foi muito para além do universo da lusofonia. Porque não queria, porque era um homem muito enraizado neste universo cultural e na sua pátria, que era a língua portuguesa, e para ele isso não era, para isso não, isso para ele não era uma botada, não era um dichote, era uma verdade consubstancial à sua natureza e à sua forma de ver o mundo. Uma outra característica do seu pensamento e do seu universo cultural, que eu acho que o marcou muito e que o fez ser singular, como eu dizia há pouco, é que o professor Patrício ousava pensar um bocadinho, sem grandes preocupações com o mainstream ou com as. Peço desculpa, o galicismo, numa comunidade que se preocupa por falar português, mas não se preocupava muito com as modas, com as correntes principais, não receava ser cancelado, para utilizarmos agora uma expressão da moda, e pensava de acordo com as suas profundas convicções. E isso fez com que ele tivesse sido desde sempre comprometido com o pensamento português, com aquilo que nós chamamos, que se chama normalmente o pensamento da filosofia portuguesa, com os autores portugueses, mesmo com algum dos autores malditos eh, do século passado, e essa ligação, o meu malogrado amigo e colega Zé Manuel Barros Dias dizia que ele era tributário das elites culturais do Porto, e sendo alentejano, era um homem profundamente marcado por Teixeira de Pascoais, por Leonardo de Coimbra, pela Renascença Portuguesa. Portanto, era um homem muito ligado a toda uma tradição cultural que ele afirmou com coragem, afirmou muitas vezes com custos pessoais, no sentido de que foi ostracizado relativamente de alguns ambientes académicos, um, tendo que travar batalhas duríssimas para afirmar o seu pensamento e para fazer valer o seu valor, porque nunca abdicava desta sua preocupação com o universo cultural da lusofonia, do pensamento português, da chamada filosofia portuguesa. Um, e essa foi outra das suas marcas d'água, digamos assim. Por último, e porque não me quero ceder demais, parece que tenho que me submeter ao juízo do Samuel Dimas, coisa que farei com todo o gosto. Um, o professor Patrício, outra das coisas que fazia, e que às vezes era razoavelmente acusado de fazer, mas que eu achava que era uma das suas grandes marcas, é que era um pensador eh, pouco preocupado pouco preocupado com escolas, digamos assim. É muito difícil classificar o professor Patrício em alguma escola de pensamento. Ele é identificável num universo de pensamento, num modo global de pensar, numa determinada mundividência, mas nunca numa escola de pensamento. Ele pensava muito livremente, tanto que citava muito pouco. E quando citava, não citava demasiado preocupado com as referências
a não ser nas obras académicas estritas a que ele tinha que se submeter e, portanto, não tinha outra hipótese, mas quando pensava, utilizava o pensamento dos diversos autores que convocava a seu benefício, digamos assim. Ele, quando achava que nas formulações dos diversos autores, e ele conhecia muitos, porque ele tinha lido muito e tinha lido tudo o que havia para ler e conhecia-os muito bem, mas convocava o seu pensamento para suportar o seu pensamento, o desses autores, para suportar o seu próprio modo pessoal de ver as coisas, de pensar e de refletir. Um, e nesse sentido é razoavelmente difícil situar o pensamento do professor Patrício, como eu dizia, em alguma escola de pensamento, ou submetê-lo, ou filiá-lo, ou dizer que ele foi profundamente ou predominantemente marcado por alguma coisa. Eu acho que a sua adesão ao pensamento de Leonardo de Coimbra não é uma adesão de filiação ou de discipulado, é uma adesão de companheirismo de pensamento. Ele identificava-se com o pensamento de Leonardo de Coimbra e por isso aderiu a ele. Identificava-se com muito o pensamento de Teixeira de Pascoais e por isso aderia claramente a ele e fazia-o a todos os autores que ele convocava, porque com eles se considerava hermanado. E, portanto, quando nós lemos os textos do professor Patrício, vemos que a sua referenciação teórica é sempre em benefício de uma articulação prévia que, em última instância, decorre do modo de pensar uma realidade concreta que ele pretende transformar eh, com uma ressonância teilhardiana, que por acaso ele achava que era leonardina. Ele escreveu uma vez um texto a mostrar que as intuições do Leonardo de Coimbra e do Teixeira de do Teilhard de Chardin, perdão, e do Leonardo de Coimbra, em muitos aspectos, tinham aspectos confluentes, mas ele comprazia-se a dizer que o Leonardo de Coimbra tinha pensado 20 anos antes do Teilhard e, portanto, até nisso ele estava pouco disponível para fazer concessões. Mas era esta ideia de que a construção da humanidade se faz para cima, se faz anagogicamente, que era uma palavra que eu gostava de utilizar, anagogicamente e sinagogicamente, caminhando todos sempre para cima. Este, esta, 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 este otimismo antropológico que no fundo marcava o pensamento do professor Patrício é aquele a que eu muitas vezes me agarro quando olho para este mundo onde nós andamos a viver e que me parece que precisa muito de que acreditemos que há caminho para cima e que há caminho para a frente e que isso se faz através dos processos de educação, que era, no fundo, a sua grande convicção. Provavelmente fui longo, Renato, peço desculpa, mas parece-me que era o que me praz dizer sobre o pensamento do professor Patrício e o seu percurso. Muito bem, Luís. Apreciamos bastante, mas dou a palavra ao Samuel. Olá, viva! Mais uma vez, muito boa noite. Obrigado, Luís, pela generosidade do testemunho e das ideias que foste partilhando connosco. Eu, antes de abrir o debate e de colocar também uma ou duas questões, eu gostaria também de dar um testemunho da minha relação com o professor Patrício, até na sequência daquilo que o Renato referiu do nosso trabalho de fixação da sua obra, dos seus textos, escolhidos naquele espólio imenso, naquela casa que eu gosto de chamar uma casa-biblioteca, com muitas divisões e com os livros distribuídos por todas elas, com um jardim, uma espécie de pátio interior cheio de rosas, que eram as flores preferidas da mãe do Patrício e que ele fazia questão em preservar e em cuidar. E, portanto, aquela casa era uma casa especial que eu visitei há uns anos longínquos, não sei já não sei bem exatamente o ano, não sei se 2007, 2008, mas foi por aí. Eu tinha conhecido o professor Patrício num colóquio em Lisboa e depois
combinámos um encontro lá em Montargil. Ele veio a família, nós ficámos instalados no Parque Campismo, junto à barragem, e dei um saltinho lá e confraternizámos. Ele tinha lá a irmã e mais uns amigos, e recordo-me, depois, ao fim da tarde, ele desceu comigo até ao café do Parque Campismo e tivemos em tertúlia, falando de muitas coisas e falando de filosofia necessariamente, e eu pedi-lhe se ele se importaria de fazer o prefácio de uma obra que eu viria a publicar depois em 2009, na Imprensa Nacional Casa da Moeda, intitulada Deus, o Homem e a Simbólica do Real, um livro que eu chamo O Livro Amarelo. E ele generosamente disse logo que sim. E eu gostava de salientar, este é um dos aspectos que eu gostava de salientar da figura do professor Ferreira Patrício, que mais que um professor de filosofia era aquilo que eu chamo um sábio, um filósofo, não é? Gostava de pensar pela sua cabeça, que não se limitava a reproduzir o pensamento dos outros, nem em perder-se nas minudências de polémicas, e que estava sempre focado no essencial. E como tal, nessa sua sabedoria, quando alguém se abeirava dele, ele acolhia como sendo uma pessoa, como sendo alguém importante. Independentemente da idade, eu era um jovem, tinha feito a minha primeira comunicação sobre filosofia num colóquio dessa área, estava a preparar, tinha começado, sim, já estava a meio do doutoramento, em Leonardo Coimbra também, e portanto aproveitei esta minha relação com ele para também conversarmos sobre esse grande mestre da escola portuense. O que eu gostava precisamente de começar por realçar é esta faceta de alguém mais velho, que nos acolhe, que nos encoraja, que nos estimula, que nos valoriza e que nos ajuda, que nos promove, que nos eleva, não é? E com ele, também com outros, como o professor Brás Teixeira, mas que são da mesma escola e do mesmo espírito, eu descobri uma mundividência um pouco distinta da mundividência da filosofia na academia. E eu não posso deixar de sublinhar este aspecto. A academia, a filosofia na academia, muitas vezes esse acolhimento não existe. O que existe é um recalcamento, tantas vezes um puxar o tapete, um afugentar, como se cada um que começar a pensar por si se tornasse uma ameaça. E, portanto, o Patrício e os seus colegas e pares desta mundividência, discípulos de Sampaio Bruno, Teixeira de Pascoais, Leonardo Coimbra e tantos outros que desenvolviam uma filosofia que era uma sabedoria,
que extravasava a academia, que saía para as tertúlias de café, e que dava continuidade ao debate académico, sempre nesse espírito aberto de valorizar o diferente, o único, o pensamento de cada um. Eu senti no Patrício, precisamente, um dos meus mestres que me acolheu. E foi com ele que eu confidenciei as minhas primeiras intuições filosóficas, nomeadamente através de um conceito que eu fui desenvolvendo e descobrindo no diálogo com Leonardo de Coimbra, mas que já trazia da minha formação teológica, em diálogo com a nova teologia, meados do século XX, em autores como Karl Rahner, Lubac, Congar e outros, que é o conceito de um conceito, uma categoria operativa, uma chave de leitura, de hermenêutica, da realidade e da compreensão que nós vamos desenvolvendo de nós e do mundo, que foi o conceito que é o conceito de razão mistérica, e que está vertido, que já aparece precisamente neste livro que eu referi, 2009, aparece como título de um capítulo, no diálogo com Afonso Botelho e com Leonardo Coimbra, e que aparece também no prefácio do Manuel Ferreira Patrício, no ponto 8, e que depois, conceito esse que está, de alguma maneira, associado neste prefácio a outros conceitos que o professor Ferreira Patrício explicita como sendo o conceito de transrazão e razão infinita. Sempre neste diálogo com Leonardo Coimbra e nesta procura de uma compreensão integral da realidade, que não se reduza ao conhecimento lógico-analítico, ao conhecimento cientificista, ao conhecimento abstrato, formal, mas que inclua uma sabedoria, uma compreensão espiritual, seja ela estética, emocional, afetiva, em torno fundamentada na experiência do belo, seja ela mais teológica ou religiosa, de alguma maneira, mas religiosa não no sentido confessional, mas no sentido deste religar ao transcendente, ao divino e ao infinito. Aliás, uma das coisas interessantes que eu descobri na compilação destas obras escolhidas foi precisamente e que depois presenciei na própria biblioteca do Ferreira Patrício, foi precisamente este diálogo que Ferreira Patrício estabelecia com as diversas culturas e com as diversas religiões, sejam as religiões, não só as religiões do livro, o judaísmo, as outras religiões do livro, não é? Porque o ponto de partida dele era a tradição judaico-cristã, e mais concretamente a perspectiva franciscana do cristianismo, em diálogo com Leonardo Coimbra, mas também, e a partir daí para o judaísmo, para o islão, mas também as outras culturas orientais, do hinduísmo e do budismo, de que ele tinha
com orgulho algumas obras importantes na sua biblioteca, e a partir das quais apresentou também diálogos e bastantes estudos, sempre nesta procura de uma compreensão englobante da realidade. E, portanto, eu fazia aqui esta ligação àquilo que o Luís referiu, e que achei muito interessante e de alguma maneira identifico como um resumo do pensamento do professor Patrício, que é esta noção do ser humano como uma construção, como uma realização. E a pergunta que eu faria é ao Luís, que ligação ou que relação é que podemos estabelecer entre esta ideia da natureza humana como um processo dinâmico? Eu achei muita graça esta expressão que ele usou, para um lugar ou para um sítio onde nunca se tenha estado, e aonde nunca se chegará. E aonde nunca se chegará. Que relação é que podemos encontrar ou identificar, que relações, entre esta ideia de natureza humana e os diálogos que Ferreira Patrício foi estabelecendo com Leonardo Coimbra e com Teilhard de Chardin, que eram precisamente, e que o Luís também referiu, dois dos seus autores preferidos. E pronto, eu deixo aqui esta primeira pergunta e deixo já também, podemos talvez juntar as perguntas todas. Se alguém quiser, o Cídio, ou o Rui, ou até mesmo o Renato, se quiserem também fazer alguma pergunta ao nosso orador, podem já fazê-lo e ele depois vai respondendo e depois vamos continuando o debate, porque... Mas eu também tenho, mas Luís, responde já, eu depois faço a minha a seguir. Ok. Quer dizer, eu não me sinto um orador no sentido de que tenho certezas ou coisas para saber. Eu sinto-me um privilegiado que passou horas e horas e horas durante 40 anos a falar com o professor Patrício e a vê-lo também a construir as suas próprias hesitações e a refazer o seu próprio pensamento. Eu era um jovem com 19, 18 anos quando li pela primeira vez, amando do professor Patrício, o Tao Te Ching, os Bhagavad Gita e os Analectos. E, portanto, esta abertura às diversas formas... Eu aprendi... Por acaso estava a pensar agora, quando estavas a falar, Samuel, que eu nunca... eu ainda estou meio zangado com o professor Patrício, que ele foi-se embora antes de me esclarecer uma série de dúvidas que eu gostava de fazer e continuar a conversar com ele. O Nero no Quo Vadis também ficou zangado com o Petrónio, que tinha-se matado e não lhe tinha pedido autorização. Não é? Eu estou um bocadinho zangado com o professor Patrício, que ele foi embora antes de me responder algumas perguntas fundamentais. E eu gostava muito de saber o que é que ele pensava sobre a ideia do Scheller da era axial e de como é que a era axial consegue ao mesmo tempo explicar a diversidade das culturas e das religiões e ao mesmo tempo a essencialidade da vida humana e da natureza humana, que não é incompatível com o facto de essa construção da humanidade ser uma construção onde nunca ninguém esteve, onde nunca chegaremos, mas que não quer dizer que não exista. Isto é, existe como uma assintotão escaton, nós vamos para lá. No certo sentido, a natureza humana, a perfeição humana, não é uma coisa, ela não é construída enquanto ideal ou referencial. Ela é construída enquanto existencial. É na existência que nós vamos fazendo essa aproximação, digamos assim. E para mim é muito óbvio que era isso que o professor Patrício pensava. Que sabia que nunca saberíamos bem o que era, mas que era uma construção que nós íamos fazendo aproximando-nos dela. No sentido que o Teilhard, eu não conheço tão bem o Leonardo como conheço o Teilhard, mas no sentido de que
de que tudo no limite se justifica na amorização do cosmos, isto esse é o critério de construção de caminho, ou se quiseres, a assíntota para onde nós vamos caminhando. E, portanto, eh, é um pouco nesse sentido que eu acho que a construção da humanidade, a educação enquanto processo, não é aleatória, não é discricionária, não é sob esse ponto de vista relativa. Ela é no sentido de cumprir aquilo que é a nossa própria essencialidade, para mim era muito óbvio, para o professor Patrício era existente e era evidente e era a descobrir. Mas não era a descobrir-se no sentido que era exclusivamente ou contrariando as outras abordagens, mas era neste sentido da que eu acho que está por detrás da ideia da era axial, que é na altura em que os humanos, na sua diversidade cultural, civilizacional, se descobrem naquilo que é a sua própria essência, que faz com que, na verdade, quando nós olhamos para essas diversas formas de manifestação do transcendente nos textos, não nos do livro, mas nos dos livros, nós conseguimos encontrar aquilo que nos identifica e nos quais nos revemos. É um pouco neste sentido do que é. Tu és melhor que tu. Passava, o professor Patrício citava muito aquela afirmação do Pessoana de tu és melhor que tu. Quer dizer, nós temos um arquétipo a realizar e isso é um processo de construção global e permanente. E misteriosa, no certo sentido, de que a razão pode, pode ambicionar chegar lá, mas para isso tem que se manter aberto ao mistério, realmente. Isto é, tem que perceber que. Por acaso, no outro dia estava a ver que na Nova Cidadania vem um artigo bastante interessante sobre onde é referida também esta razão, para além da razão dos factos, não é? Para além da razão dos factos, mas para além da razão metafísica, a razão do mistério, a razão do que as coisas nos reservam a descobrir. Não sei se estou a ser claro, neste momento estou a fazer um exercício que é tipicamente caro ao professor Patrício, que é deixar-nos pensar, deixar-nos dizer os disparates que temos a dizer e depois dizer continua por esse caminho, que provavelmente vais de algum lado. Mas não há respostas óbvias para isso. Obrigado, Luís. Muito, Renato? muito bem. Enfim, eu não tinha propriamente nenhuma pergunta, mas gostava de partilhar enfim, algumas considerações. A primeira, enfim, sem a ordem hierárquica especial, e agora aqui enfim, agora aqui como mero participante neste debate, registar ou sublinhar aquilo que disse o Samuel, de facto foi até comovente nós termos conseguido realizar este trabalho. A ida em vida do professor Patrício, isso envolveu várias idas a Montargil, a sua casa. Ele acompanhou muito perto esse trabalho e, obviamente, havia essa sombra de ele poder falecer entretanto, não é? E não ver o trabalho concluído e, portanto, foi para nós particularmente gratificante. Eu sei que o Samuel pensa e sente o mesmo, eu já o disse, muito gratificante ter conseguido, ainda em vida do professor Patrício, ter realizado esta odisseia. Foi de facto uma odisseia. Nós, quando começámos este trabalho, não tínhamos bem consciência, eu falo por mim, da extensão deste percurso. Isto, aliás, começou de uma forma como enfim, muitas realizações em que tenho estado envolvido. Começou com a ideia do professor Brás Teixeira, que está sempre virado para edições, até pela sua experiência como presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E ele, a certa altura, em 2015, por aí, disse que, de facto, a obra do professor Patrício estava muito dispersa, enfim, isso era uma constatação, e que era preciso reuni-la. E pronto, isso obviamente passou por várias fases, desde logo ter um inventário bibliográfico, não existia, essa foi a primeira etapa, depois chegar aos textos, e muitos deles não existiam em suporte informático, tiveram que ser escaneados, e de facto foi um grande trabalho, um trabalho grande, mas de facto é daqueles trabalhos que nos enche a alma. Eu sei que o Samuel também é assim. Eu gosto de trabalhos de fogo, fundo, e este foi particularmente gratificante porque o professor Patrício
merece, enfim, e passo para o segundo tópico. Eu conheci o professor Patrício durante cerca de 20 anos. Já não me lembro exatamente a primeira vez que o conheci, que me cruzei com ele, mas terá sido certamente no âmbito destes colóquios que o Samuel referiu, e aliás partilhamos essa participação cada vez mais ao longo dos anos. Certamente foi num desses colóquios da filosofia portuguesa que nos começámos a encontrar, a cruzar, a falar. Ele era uma presença permanente nesses colóquios. Aliás, ele chegou a fazer parte da direção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. E de facto nasceu uma grande estima, uma grande amizade, uma grande admiração, porque o professor Patrício, para além de tudo o que já foi dito, e aliás, isto também já foi dito, era um homem bom, muito generoso, e que estimulava essa, essa empatia genuína. Ele, de facto, como disse o Samuel, ele quando falava, eu também testemunhei isso, ele quando falava com um estranho, eh, dava-lhe sempre toda a atenção. Aliás, o professor Bachete também conta umas histórias engraçadas. Ele em Évora, aliás, o professor Bachete é conta que desistiu de almoçar com o professor Patrício em Évora, porque sempre que ele saía à rua era sistematicamente, insistentemente abordado por pessoas que, enfim, que se cruzavam com ele e depois nunca mais chegavam ao almoço, não é? E o professor Bachete tinha que regressar a Lisboa e, portanto, desistiu de almoçar com o professor Patrício porque nunca mais se despachava. Mas, enfim, este é apenas um traço dessa disponibilidade para os outros, e isso enfim, passo aqui a ponto para o terceiro tópico, é essa generosidade e isto tem muito a ver com o espírito da paz, que era aí que eu queria acabar. O professor Patrício foi um grande intelectual, foi um grande académico, mas teve também muito esse espírito, e, aliás, isto tem a ver com aquilo que o Luís começou por defender na sua inspiradora intervenção inicial, até remetendo para cá, nunca tinha pensado nisso, nesses termos muito interessantes, essa ideia da sinagoga, uma comunidade em trânsito. O professor Patrício tinha de facto essa ideia, e tinha esse espírito cívico. Isso tem muito a ver com a paz, não é? Trabalhar em rede. Eu provavelmente não serei tão otimista antropológico quanto o professor Patrício, mas para mim também é óbvio que a gente só chega a algum lado se trabalharmos conjuntamente em rede. E o professor Patrício teve essa prática e também eu pude testemunhar isso. Por exemplo, aquilo que ele fez nos anos finais da sua vida, já depois de ser reformado, o célebre coro de Montargil. Foi também uma experiência comovente. Eu assisti a várias. Aliás, se forem à página do Mil, podem encontrar, enfim, foi uma experiência que na certa altura, eu falei com o professor Patrício e disse-lhe que nós tínhamos que fazer um novo hino da lusofonia. Bom, a letra foi um bocado, pronto, eu fiz uma primeira versão, depois o professor Patrício, com os conhecimentos musicais que tinha e que eu não tenho, achou que a minha letra não se coordenava à métrica musical. Ele depois fez alterações na letra, mas enfim, finalmente houve um arranjo musical e foi o coro de Montargil que enfim, cantou pela primeira vez esse novo hino e foi também uma experiência muito comovente. Estava lá o Anabela Rito, o Gerardo Franco, e isso de facto denota essa generosidade dele, essa capacidade de partilha, essa atenção ao outro, à sua comunidade, desde logo Montargil, mas alargado ao mundo, aliás. Enfim, este seria o último tópico. Também achei muito sugestiva, enfim, o título que o Luís referiu, não é? De Montargil à lusofonia. Porque, de facto, ele nunca, como sabemos, nunca renegou, pelo contrário, sempre valorizou as suas raízes. Ele muitas vezes falava de Montargil, era um pouco como Agostinho da Silva relativamente à Barca d'Alva, não é? Uma terra fundacional, quase que mítica, à qual ele sempre esteve ligado, e aquela casa também, por si só, como sublinhou Samuel,
era um espaço mágico, a biblioteca que ele muito estimava. Quando falava dos livros, falava com apreço, com um carinho impressionantes. Uh, mas, de facto, ele tinha essa visão alargada do mundo. Uh, aliás, quando nós cortámos as obras, Samuel e eu, foi relativamente fácil também, nos últimos volumes, dar algum destaque aos textos que ele publicou na Nova Águia. Porque muitos desses textos, não todos, mas muitos desses textos foram escritos de raiz e eram reflexões sobre a ideia de lusofonia. Essa ideia de uma comunidade ampla, plural, aberta ao mundo, quase que se confunde com o próprio mundo, aliás, basta ver a dispersão geográfica da lusofonia, não é? Vai do extremo oriente ao extremo ocidente, do hemisfério norte e hemisfério sul. E, aliás, eu no texto que vou apresentar em Évora, no âmbito deste colóquio que estamos a promover, aproveitando também um título do próprio professor Manuel Ferreira Patrício, refirma ele como um mestre indispensável da lusofonia. Isto é genuíno, porque e nesse aspecto não houve, obviamente, nenhuma influência, e o Luís sublinhou isso bem, enfim, a gente de filosofia não se influencia propriamente, mas há convergências, há sintonias. E eu tenho essa percepção que na revista Nova Águia e no Movimento Internacional Lusófono, o professor Patrício encontrou um interlocutor, um chão comum para verbalizar algumas ideias. Aliás, eu tive a fazer essa experiência, enfim, de uma forma até muito imediata, foi procurar o termo lusofonia nas obras. Quando é que ele aparece? E ele só aparece nos textos já da fase final da sua vida, da última década. Mas o essencial estava antes, nas suas obras sobre o Pascoais, sobre o Leonardo Coimbra, sobre pessoas, já lá está tudo, não é? Mas depois essa verbalização mais explícita do que é a lusofonia, a comunidade de língua portuguesa, isso só aparece depois. Portanto, é uma paixão, diríamos, tardia, mas é uma paixão, por isso mesmo, mais amadurecida e muito consciente. E os textos deles são numa profunda, por um lado, uma profunda convicção. O professor Patrício, como o Luís bem sabe, e o Samuel também, enfim, tinha um estilo às vezes quase que épico, não é? Escrever. Uh, mas essa convicção alicerçava-se numa visão muito amadurecida do mundo. Enfim, eu não vou desenvolver isto, depois falo-ei em Évora, mas eu sublinho esta palavra, maturidade, porque isto no nosso mundo parece um termo muito pertinente, não é? Esta visão madura do mundo é a única resposta, aliás, para o estado em que o mundo está. E também por isso, de facto, estes textos do professor Patrício fazem-nos falta e estão aí para que façamos dele, enfim, suporte para a nossa própria visão e ação neste mundo. Enfim, era apenas isto que eu gostaria de partilhar convosco. Obrigado, Renato. Não sei se o Cídio quer fazer alguma questão ou alguma observação. Boa noite. Observando a exposição, professor Luiz do Luiz, Luís. me vem à mente a ideia de um Agostinho da Silva, que se marcou muito, e me pareceu então que o professor Patrício também assim tem essa postura, daquela figura socrática, capaz de ser professor de Platão ou do matemático, que eu sempre esqueço o nome do matemático. Ou seja, um professor que forma discípulos que muitas das vezes são muito diferentes, porque são pessoas que têm uma capacidade, como no caso do Agostinho, de uma acolhida amorosa, que é muito potencializadora do desejo do discípulo em investigar. Como o Samuel acabou relatando, essa relação ela funciona como
uma vontade de desenvolver um aspecto pessoal de produção, o que é bem interessante do ponto de vista do discípulo, porque a gente tem uma ideia de protagonismo. E aí eu pergunto ao Luiz se isso é uma marca do professor Patrício também, esse tipo de professor que acolhe e ao mesmo tempo provoca a pessoa a fazer a sua história, e se isso tem alguma relação com o fato, com alguma coisa da Escola do Porto. Porque o Agostinho, ainda que saiu de lá meio assim indignado com algumas pessoas, acabou se formando lá. Ele acabou, pela rápida resenha que eu olhei aqui, para não passar muita vergonha no próprio site da biografia dele, verifiquei que ele visitou Teixeira de Pascoais e outros pensadores do Porto. Se esse Ele, ponto, aliás, assim, Cídio, só um parênteses, ele chegou a ser presidente da Amaranos. Amaranos é uma associação sediada em Amarante, dedicada ao estudo e divulgação da obra do Pascoais. Ele tinha interessante. essa ligação muito funda ao Pascoais. E aí eu pergunto se esse tipo de magistério é uma possível variação, por assim dizer, de pensadores da lusofonia. Certamente existirá outras, ainda bem, mas se esta ideia de um mestre acolhedor, e que às vezes até parece ser contra a escola, enquanto instituição, às vezes, muito séria, e que o Samuel destacou, que às vezes a gente encontra mais esse aspecto burocrático que expulsa a gente dela. Se existe uma tradição de mestres que, ao contrário, ainda que eles estejam na universidade, na instituição escolar, eles conseguem ser exatamente esse fator que cria um vínculo, uma amorosidade que é profundamente motivadora. Essa é a minha questão que eu ponho ao professor Luiz sobre o professor em questão. Obrigado. Eu vou já passar a bola, porque eu acho que quem sabe mais disso é mesmo o Samuel e o Renato. Hum, Há uma coisa que é verdade. O professor Patrício, eu só insinuei, não explorei a ideia. O professor Patrício era um bocadinho. O Samuel disse muito bem, com mais elegância e tudo, do que eu sou capaz de fazer. Mas o professor Patrício era um bocadinho. Funcionava na margem de uma tradição académica estrita, de Torre de Marfim, de intelectual fechado sobre a obra. Não é? E nesse sentido, o que eu sei da experiência do Leonardo Coimbra, que fundou a Faculdade de Letras, onde o Agostinho da Silva estudou e que teve curta vida, foi que eles próprios nunca jogaram bem o jogo de uma academia estereotipada, arquetípica. Sempre acreditaram que o pensamento é sem eira nem beira, para citar o Henry Williams, e que, portanto, é preciso arriscar nele, é preciso pensar nele, e é preciso ter convicção e construir a partir das nossas convicções. Agora, o professor Patrício era rigorosamente assim, era. Eu também reforço a ideia que o Samuel e o Renato deram. O professor Patrício e o professor Agostinho da Silva, que eu conheci mal, mas ainda conheci alguma coisa, eram verdadeiramente acolhedores. O professor Patrício atribuía a si própria condição de personalista. O Renato disse que o professor Brás Teixeira não almoçava com ele. Eu tinha, na minha condição de mais novo, não tinha a capacidade de dizer que não. Então, às vezes, trabalhávamos até tarde e à 1 da manhã íamos frequentemente comer uma torrada. Ele comia uma torrada, eu bebia uma cerveja, ele bebia um chá, a um bar que estava aberto até tarde, onde era possível comer uma torrada e beber uma cerveja. E quando saíamos de lá, havia muitos jovens e utilizados, alguns menos jovens, que tinham sido alunos do professor Patrício há séculos, e então interrompiam-no, paravam-no, e o professor Patrício acolhia cada um. Eu dizia, professor, vamos embora, o senhor está cansado, está na hora. Ele dizia, o Luís sabe que eu sou um personalista radical. E ele era um personalista radical. Cada pessoa era para ele um mundo. Tinha que ser acolhida e cuidada. Se isso tem alguma coisa a ver com a Escola do Porto, quem sabe disso é o Samuel Dimas e o Renato Epifânio, mas eles vão dizer. Obrigado. Essa expressão de personalista radical eu não conhecia, mas acho interessante. Era não sei, porque isso é o que ele dizia à 1 da manhã para justificar a sua paciência infinita. Não, mas esse aspecto não posso deixar de destacar. Ele relacionava-se com cada um que se abeirava dele como sendo a pessoa mais importante do mundo. Hum, E, Eu portanto, acho incrível essa coisa.
eu sou professor e eu tenho esse problema, porque em geral, como professor, a gente é professor de muitas pessoas e eu gosto de tratar as pessoas individualmente. Isso gera um problema pedagógico, porque a cada texto eu quero ler, quero dar respostas originais e não me conformo em dar respostas gerais para todo mundo, né? Fico muito contente de ouvir isso. Da mesma forma que eu fui ler recente algumas coisas do Pasquais, e quando ele me descreve uma cena rural de um burrinho filosófico, eu falei, gente, pela primeira vez eu encontrei alguém que pensava a mesma coisa que eu e nunca sabia que eu podia dizer isso, né? Então há uma universalidade nessas questões que eu acho impressionante, né? E obrigado a oportunidade de poder partilhar isso aqui com vocês, né? Desculpa, Samuel, te Bom, então, interromper. eu como lisboeta tenho que dizer alguma coisa sobre isto. Bom, há de facto, ou houve de facto uma escola de pensamento que teve no Porto o seu berço, digamos assim. Aliás, nestas sessões aqui, até aqui da Paz, que já temos falado vastamente sobre isso, a Faculdade de Letras do Porto, cuja figura de referência era o Leonardo de Coimbra, e o próprio Agostinho da Silva, apesar de ter entrado em choque com o Leonardo de Coimbra, sempre reconheceu esse sentido de liberdade. Aliás, ele até chegou a escrever, até em textos autobiográficos, que ele se licenciou em liberdade nessa faculdade e depois doutorou-se em raiva, em protesto contra o fecho dessa faculdade. Enfim, houve uma série de circunstâncias, muito circunstanciais, passa a redundância. Essa faculdade nasceu da extinção da Faculdade de Letras de Coimbra, o que, aliás, sempre foi um problema do início e que levou até depois à extinção da Faculdade de Letras do Porto, uma década depois. Teve também a ver com circunstâncias muito excepcionais que levaram a que nessa faculdade houvesse uma pleia de professores de facto muito singulares. O Teixeira Rego foi uma figura que particularmente essa se inspirou o Agostinho da Silva, entre outras. Também, naturalmente, a revista Águia, a Renascença Portuguesa, tiveram um papel aí fundamental. Sendo que, aliás, até por isso eu até prefiro chamar, até já escrevi um texto em que defendia expressamente essa tese, eu prefiro chamar a escola renascente. Associo mais à Renascença Portuguesa, e a Renascença Portuguesa teve também a sua sede oficial no Porto, mas não estava circunscrita ao Porto, pelo contrário. Portanto, aliás, até a certa altura havia dois grupos, um mais sediado a Lisboa, outro mais sediado no Porto, e muitas dessas pessoas enfim, que se formaram no Porto, na Faculdade de Letras do Porto, estou a falar do Álvaro Ribeiro, do José Marinho, aqueles que depois deram, enfim, deram corpo e obra à chamada filosofia portuguesa, todos eles depois vieram para Lisboa, enfim, mais cedo ou mais tarde acabaram por viver para Lisboa. Mas há de facto essa matriz, às vezes há circunstâncias que é difícil reconstituir, há uma série de coincidências, mas que levaram a isso, a que de facto o Porto tivesse uma preponderância intelectual nessa altura, que eu diria que nunca mais veio a ter. Nunca mais veio a ter. E sendo que, talvez, aliás, no outro dia alguém dizia, já não sei exatamente quem, eu apanhei esta conversa a meio no carro, no rádio, às vezes acontece, alguém dizia que viveu no Porto por não ser a capital, não é? Por ser uma cidade importante, mas não ser a capital, dava-lhe uma maior liberdade de pensamento, porque às vezes estar demasiado próximo do poder condiciona-nos mais, não é? Isto penso que faz algum sentido. E, de facto, talvez também por isso, de facto, nessa altura, no princípio do século, o Porto, através dessa faculdade, através da revista Águia, e naturalmente a revista Águia teve antecedentes e teve depois ramificações, através da Renascença Portuguesa, que eu acho que foi um movimento muito importante, e nós no MIL em particular reclamamos dessa herança.
isso de facto criou um elan, diria, enfim, que sobreviveu a várias gerações. Enfim, que hoje obviamente está completamente espalhado, enfim, pelo menos essa é a nossa intenção, não é? Não tanto como gostaríamos, mas está espalhado, enfim, mas que se alastrou a todo o país e hoje já não há. Hoje falar de uma escola do Porto já não faz muito sentido, não é? Mas de facto, no início, eu diria que foi em grande parte do Porto que nasceu este elan inicial, isso é verdade, isso é verdade. Mas enfim, mas hoje, e aliás, enfim, acho que é um ditado judaico, não é? As árvores vêem-se pelos seus frutos. E a questão é que um século depois a Renascença Portuguesa tem herdeiros assumidos, a revista Águia tem herdeiros assumidos, a Faculdade de Letras do Porto tem herdeiros assumidos, pessoas que se reclamam dessa herança e que procuram, noutra circunstância, aqui e agora, e sem quaisquer, enfim, sem qualquer obsessão de ser fiel a qualquer passado, mais mitificado ou menos mitificado. Também há um certo grau de mitificação, convenhamos, mas a partir do aqui e do agora, reatualizar essa herança, essa tradição. É isso que nos move, enfim. Aqui penso que posso falar pelos presentes. Não, e destacar um aspecto que o professor Brás Teixeira fala muitas vezes, é que esta herança não é monolítica, não é? Esta tradição cultural, literária, filosófica, não é ideológica. Não há aqui no sentido de se defender ou de enquadrar os pensadores numa tipologia e a excluir aqueles que pensam de maneira diferente ou que pertencem a. Portanto, há aqui uma raiz mais funda, que é a raiz do pensamento crítico e filosófico, que nos une eu gosto sempre de citar a expressão do Agostinho da Silva, no ecumenismo, que é um ecumenismo, embora também com expressões de religiosidade, de concepções do divino, mas que é um ecumenismo espiritual, não é? Onde há um diálogo fecundo, com a diferença. É a diferença dos diversos pensadores que se reúnem nos nossos colóquios que nos enriquecem a cada um no nosso percurso e na nossa formação como pessoas. E a maior tradução que podemos encontrar hoje deste espírito está na revista Nova Águia, não é? A herdeira da sua mãe, da revista A Águia, que já cultivava este espírito. Aliás, o Leonardo Coimbra, quando funda a Faculdade de Letras do Porto, ele vai buscar para seus para a sua equipa professores com pensamentos muito distintos, com sensibilidades muito diferentes, de acordo com aquilo que ele achava que era o necessário no domínio de determinadas áreas de investigação. E esse espírito manteve-se até hoje nestes colóquios, nestes encontros e nas atividades que vamos fazendo. E nas publicações, nas efemérides, nas celebrações. E isso é muito importante, porque às vezes. E como tudo isto não é perfeito, não é? Há por vezes quem procure
um caminho de um certo fundamentalismo, ou de um certo, como é que é dizer isto? De uma certa apropriação deste espírito da Renascença, num desvio para um monolitismo que na verdade não é originário. E aí temos que ser criteriosos nos herdeiros, não é? José Marinho, Álvaro Ribeiro, Afonso Botelho, António Quadros, António Brás Teixeira, Manuel Ferreira Patrício, são os fiéis herdeiros desse comunismo espiritual, dessa, dessa, desse cultivo da diferença e do pensamento original, essa ideia de promover, enquanto que na academia, quando se introduz uma nova categorização, um novo conceito, por vezes isso é visto com desconfiança, e o questionamento é logo: mas quem é que disse isso? Onde é que isso está? Quem foi o aqui há este estímulo de que cada um, em liberdade, desenvolva o seu, a sua reflexão, mas porquê? Não é por uma questão de protagonismo, nem de vaidade, nem de deixar a marca, uma espécie de obra. Alguém tem que deixar uma marca para a memória futura. Não, é porque o desenvolvimento da criatividade do pensamento possibilita, é meio e veículo da manifestação do ser na sua diversidade e na sua riqueza. O objetivo é que a realidade se manifeste na sua máxima expressão, e cada um desenvolvendo a sua originalidade, a sua interpretação, a sua maneira de sentir e de pensar, cada um contribui para essa manifestação do ser, para essa manifestação da realidade, para esse desenvolvimento da vida, do pensamento. Isso parece muito pertinente, Samuel. Permite-me apenas duas achegas, que vão nesse sentido. Esse sublinhar dessa heterogeneidade originária. Aliás, a Renascença Portuguesa, a revista Águia, não chegou a ter um manifesto oficial aqui. Isto aqui mais para o Sírio, talvez não saibam, é uma história engraçada. As revistas, enfim, que são mais do que umas revistas, são órgãos de movimentos, como é o caso da Águia, que era o órgão da Renascença Portuguesa, ainda que, enfim, estas coisas nunca são lineares, como disse o Samuel. A revista Águia nasceu antes da Renascença, não é? Nasceu em 1910. A Renascença nasceu em 1912, mas enfim, depois passou a ser o órgão oficial da Renascença. Mas nunca chegou a ter um manifesto. Porquê? Porque havia dois. Logo no início havia dois manifestos, que havia diferenças entre eles. Mas, ou seja, tem uma brincadeira no Brasil que filósofo não tem sindicato, porque a gente está discutindo até hoje o estatuto de qual seria o sindicato. Então, isso é um exemplo, né? Exatamente. Acho que é um bom exemplo dessa heterogeneidade de raiz. Mas dito isto, eu acho que apesar de tudo há traços comuns, salvaguardando, que não é irrelevante, pelo contrário, os conteúdos de pensamento, que eram muito diferentes, em alguns casos até completamente contraditórios, antagónicos. Eu acho que, apesar de tudo, na Renascença Portuguesa havia algo que emanava esta gente. Não obstante as diferenças, as profundas diferenças. Por exemplo, a Seara Nova, enfim, pode-se ver como um desdobramento ou como uma cisão da Renascença Portuguesa, não é? Com o António Sérgio, mesmo com o Raul Proença. Enfim, depois, obviamente, há aqui um desdobramento temporal. A Seara Nova nasce
depois da Primeira Guerra Mundial, e obviamente a Primeira Guerra Mundial cria um antes e um depois, mas enfim, passando por cima disso, vou sublinhar aquilo que, apesar de tudo, não obstante todas as diferenças, a meu ver, os aproximaram. E uma vez mais voltamos ao princípio, até à figura do professor Patrício. Este sentido da comunidade, este sentido, enfim, agora não puxando muito a brasa aqui à nossa sardinha, não chamar espírito de paz, que é um bocado excessivo, mas este espírito da comunidade, este espírito cívico, do coletivo, enfim, a palavra coletivo está um bocado contaminada, mas neste contexto percebe-se onde é que eu quero chegar. Nós estamos a falar da elite intelectual da época, grandes professores universitários, grandes académicos, Leonardo Coimbra à cabeça, mas não apenas, e esta gente arranjava tempo e, sobretudo, vontade para se dedicar aos outros, para ter tempo para os outros, para a sua comunidade. Isto, como sabemos, é cada vez mais raro e na altura já não era muito comum, não é? E criaram, de facto, uma associação, Universidades Populares, não foi só a revista Águia, Universidades Populares. Isso também denota essa vontade de partilhar o conhecimento, partilhar o saber, promover o saber coletivo, o saber comunitário. Isto não é todo irrelevante, a meu ver. Até porque isso é cada vez, na minha perspectiva, enfim, na minha percepção, algo cada vez mais raro. E também por isso, cada vez importa revalorizar esse sentimento. Por outro lado, eu diria que este sentido também de uma conexão, enfim, isto agora é uma coisa mais pessoal, mas eu acho que se encontra de diversas formas, esta conexão profunda entre pensamento, língua, cultura e história. Esta gente, e daí a palavra Renascença Portuguesa, não é? Esta gente não tinha um sentido propriamente nacionalista, mas esta comunidade alicerçava-se num chão comum, que era o chão da língua, o chão da cultura, o chão da história. Eles procuravam pensar a partir desse chão, de formas muito diferentes, mas a partir desse chão. E agora, dando aqui um salto de 100 anos, eu acho que hoje o conceito-chave que dá sentido à nossa história, à nossa cultura, é o conceito de lusofonia. E, dando razão ao Samuel, e aliás, o Mil é o espelho disso, há muitas formas de ser pró-lusófono. Por isso é que, se nós quiséssemos criar um partido político, estávamos condenados à desgraça, havia logo 2 manifestos, não 3 ou 4. Mas há muitas formas de ser pró-lusófono, há muitas formas de valorizar a língua, a cultura, a história portuguesa, e as várias histórias lusófonas. Aliás, nós recentemente até promovemos um debate público sobre as diversas perspectivas sobre a nossa história comum, que foi muito interessante e que será publicado em breve na Nova Águia, durante o ano 2025. Mas, portanto, sublinhar que depois na concretização há diferenças, grandes diferenças, e eu próprio, nos meus textos, tenho assinalado essas diferenças entre diversos autores. Mas, pelo menos à partida, à montante, na raiz, o espírito de melhorar a comunidade, melhorar o mundo, em última instância, está em todos. E está em todos na mesma... Aliás, eu ainda enfim, num texto que eu escrevi sobre a Renascença Portuguesa, precisamente, até salientei isso. Houve profundas divergências, por exemplo, entre o Pascoais e o Rolo Proença. Aliás, foi o redator do outro manifesto. E o Rolo Proença também assumia essas divergências relativamente ao Pascoais. Mas isto é importante, até acho que é um exemplo para os dias de hoje. Hoje as pessoas, quando discordam, em geral, desqualificam-se moralmente, não é? Isso é o mais comum. Ou seja, se o outro não concorda comigo, das duas uma, ou porque está de má fé, ou porque é idiota, ou porque é corrupto, não pode haver boas razões. Por exemplo, há um texto do Rolo Proença que é admirável, em que ele diz, enfim, estou a simplificar, mas não a deturpar. O que ele diz é que eu e o Pascoais estamos em profundo desacordo, mas eu reconheço no Pascoais uma profunda generosidade e uma profunda boa-fé. E, portanto, nem passa pela cabeça pôr em causa a boa-fé do Pascoais, a sua generosidade, as suas boas intenções. Estamos em desacordo, mas o que nos move a ambos
é o bem, enfim, parafraseando os gregos, o bem, o belo e o verdadeiro. Pronto. Os caminhos que nós seguimos são diferentes, mas nós procuramos o mesmo. E, de facto, era isso que também emanava, penso eu, esta boa gente da Renascença Portuguesa, da revista Águia, que depois, enfim, foi passando de geração em geração. Luís, estamos a acabar. Muito bem, foi muito agradável, foi um serão super agradável, que eu muito agradeço. Só duas pequenas notas, já agora, por falarem nos livros do professor Patrício e da Casa Fantástica, aquela casa feita de casinhas e de escadas e de cursos internos. Os livros já não estão lá. Os livros foram para a Universidade de Évora. Estão agora catalogados como acervo do professor Patrício, que foi cedido à Universidade de Évora. E a minha grande glória é que tenho 165 cadernos manuscritos, também digamos, à guarda do Centro de Investigação, Educação e Psicologia, e que vamos tentar montar agora um projeto grande de descodificação dos livros. Aqueles cadernos têm muita matéria pessoal, compromisso com os irmãos tem que ser preservada, portanto, ele faleceu há muito pouco tempo, há muita gente envolvida. Mas vamos para já tentar fazer uma triagem do que estiver lá, de materiais teóricos, de arguições que ele. Porque são os últimos 20 anos, não é? É até difícil descodificar, mas já antes era difícil descodificar a letra. Nos últimos cadernos é praticamente impossível, mas vamos mobilizando o irmão, a Maria Emília Polinar, pessoas que conhecem muito bem a letra deles, vamos montar agora um programa, ver se somos capazes de desencriptar aqueles textos e ver o que é que identificamos de conferências eventuais e pode ser que venham aí. Temos o nosso baú privado, deixa eu ver o que é que somos Excelente, capazes de fazer. excelente, isso é uma excelente notícia. Aliás, nós já tínhamos notícia disso, de que a Universidade de Évora ficou enfim, como E, portanto, depositária por causa, tememos que aquele casarão fantástico, que o salão fantástico da biblioteca, faz todo o sentido que faça ruir o teto, que estava em grande risco de ruir, foi uma das coisas que foi mais necessário tomar decisões rápidas, porque aquele teto estava em riscos de ir com a primeira chuvada, e pronto, tirámos lá os livros. Até que a Universidade de Évora, academicamente, sempre foi a casa do professor Patrício, portanto, faz todo o sentido que a sua belíssima biblioteca fosse, fosse parar a Évora e à Universidade de Évora. Mas só agora Pronto, era essa notícia que eu queria dar uma para nota vos final agradecer sobre relativamente. a letra do professor Patrício, que de facto também foi um desafio para nós. Aliás, há pouco estava a dar conta que o nosso primeiro trabalho, o Samuel e meu, foi fazer um inventário bibliográfico que minimamente fizesse jus à obra do professor Patrício, não é? Porque não havia nenhum currículo, que, enfim, como nós fazemos até, não é? Nem a ciência vita, nem essas coisas. Nem sequer um documento de ordem que estivessem, enfim, por ordem cronológica ou outra, todos os trabalhos do professor Patrício, todos os textos. Mas ele tinha fichas, como tu sabes, tinha umas fichas, em alguns casos duplicadas, mas em alguns casos eram imperceptíveis. E então, mas, enfim, enfim, tanto o Samuel gostamos de trabalhar, mas também é bom levar o trabalho às vezes de uma forma mais leve. Então, um dos nossos passatempos era tentar adivinhar, tentar adivinhar os conteúdos das fichas e obviamente, às vezes, pronto, nós punhamos no nosso documento privado, aquilo que tentávamos perceber e a certa altura encontrávamos um texto que, pelas datas, pronto, remetia para aquela ficha. Em geral, ríamos bastante porque os títulos eram completamente ao lado. Os títulos reais, muitas vezes, eram completamente ao lado daqueles que nós tínhamos inventado. E os últimos cadernos, então, em que ele já estava muito. Estás a falar dos limitado, cadernos azuis, Luís. Os cadernos Aqueles azuis. cadernos azuis. 165. São a minha glória. Mas O meu baú há outras privado. coisas inéditas por lá. Inéditas, isto é, que não entraram no nosso trabalho, nomeadamente textos mais relacionados com a sua vida institucional, Sim, enquanto reitor, sobretudo. Correspondência. a correspondência, não é? E depois havia uma infinidade de literatura cinzenta que ele foi produzindo, e isso nem sequer somos capazes mesmo de identificar com rigor que é a literatura cinzenta produzida por ele. Muita era, mas essa já nem estava lá, porque ele não sei onde é que estará, porque depois houve alguma que se degradou,
Porque naquela casa que vocês conheceram, aquilo havia alguns sótãos onde já havia muita coisa deteriorada. E pronto. Mas em suma, mas temos esse desafio desses célebres cadernos azuis, onde estão pautas musicais Pois. e que eventualmente seremos capazes, estamos com esperança de encontrar lá um outro texto teórico que seja estimulante e promissor e daremos conta. Enfim. Muito bem. E pronto. Muito bem, então vamos então terminar esta belíssima sessão, muito inspiradora. Pensamos que é um excelente começo de ano, no nosso caso, deste ciclo Vultos da Cultura Lusófona. Temos já a próxima sessão agendada, no dia 3 de fevereiro. Portanto, vamos manter esta periodicidade, uma vez por mês, em geral, não necessariamente sempre, mas em geral, as primeiras segundas-feiras de cada mês serão dedicadas às figuras maiores da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona. A próxima será o Lima Vaz, que o Cídio Lopes de Almeida bem conhece, uma grande figura da filosofia brasileira. Teremos connosco a professora Cláudia Oliveira, e portanto fica desde já o convite. Como sempre acontece, vamos pôr em breve no nosso sítio da Pasca e depois replicá-lo nos sítios do Instituto de Filosofia Brasileira, do Mil da Nova Águia, o cartaz e o link da sessão. Entretanto, haverá outras sessões dos diversos grupos de trabalho da PASC. Fica também um convite reiterado para este colóquio sobre o professor Manuel Ferreira Patrício, Pensamento e Obra. Para quem não conhecia, penso que era uma belíssima descoberta. É de facto uma pessoa que deixou uma obra ímpar, que agora está mais acessível. Portanto, fica este convite para que possam acompanhar os trabalhos deste colóquio nos dias 30 e 31 de janeiro, quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, em Lisboa, na Biblioteca Nacional, e na sexta-feira, dia 31, na Universidade de Évora. E, portanto, agradecemos a vossa presença, muito em particular ao Luís Sebastião, nosso caríssimo amigo da Universidade de Évora, que será o nosso anfitrião no dia 31. Muito gosto. Apareçam.